Você já se sentiu uma fraude em alguma reunião ou algum cargo e não entendeu muito bem o que estava acontecendo? Acho que é legal você ouvir esse episódio que ele pode te ajudar. Oi, pessoal, esse é mais um episódio do Foca no Trabalho, seu podcast semanal onde a gente fala sobre carreira, trabalho, entrevista, tira as dúvidas de vocês. Eu sou a Lê Falsarella. E eu sou a Bruna Garcia e hoje nós vamos falar sobre síndrome de impostora. A primeira vez que eu ouvi falar sobre esse termo foi na faculdade e foi com ela, com a Suzane Frutuoso. Su, se apresenta aí pra gente. Oi, pessoal, meninas, muito obrigada pelo convite. Eu sou Suzane, sou jornalista, sou cofundadora da plataforma Mulheres Ágeis, sou professora universitária também, pesquiso bastante coisa aí sobre gênero e sobre as questões femininas para ajudar a mulherada a se sentir cada vez mais forte, estejam onde estiverem. Quando a Bruna trouxe essa sugestão, pauta e como conversa, porque eu imagino que toda mulher, ela já se sentiu como uma fraude ou uma impostora em alguns lugares da vida, seja aluna, profissional, em vários aspectos. E ela falou assim: Ale, eu acho que pra gente falar desse tema, eu tenho uma pessoa em mente, que é a Suzane, que entende muito do assunto. Então, sempre quando a gente fala de algum tema que a gente pode trazer um convidado, a gente sempre busca isso para enriquecer aqui o episódio. E aí a gente quer primeiro agradecer, então, que você tenha aceito o convite, que tenha dado tudo certo, né, com a agenda que não é fácil. Eu primeiro quero muito te agradecer por você estar aqui. Vamos, né, começar pelo mais básico. O que é a síndrome de impostora, para quem ainda não ouviu falar, mas eu arrisco dizer que já sentiu na pele o que é essa síndrome? Vamos começar por aí. Legal, Ale. Síndrome, eu acho que vale a gente dizer que o termo, o conceito é síndrome do impostor, né? Ele é até mesmo caracterizado, de fato, como um distúrbio psicológico aí, de quando a pessoa, ela desconfia das suas próprias competências, né? E ela não consegue aceitar, ela não consegue admitir, ela chega a não conseguir admitir as suas próprias conquistas. Ela acha que, isso aqui é bom demais para mim, esse cargo é bom demais, eu não mereço estar neste lugar, né? Mas, por uma série de motivos, uma série de questões que começam aí desde a infância, inclusive, é muito mais comum existir a síndrome da impostora. Quem mais sofre, né, dessa questão aí são as mulheres, tá? É claro que quando chega um distúrbio psicológico, alguma coisa muito que impede a sua vida, que impede você de deslanchar, de fazer escolhas, de seguir na sua carreira, inclusive em questões pessoais também, aí vira de fato um distúrbio psicológico, mas aí isso está muito mais presente na nossa vida feminina do que as pessoas param para pensar ou paravam, né? Acho que agora a gente já vem falando há algum tempo também sobre esse termo, tá? Uma coisa por que a mulher acaba sendo muito mais muito mais presente na vida da mulher essa coisa da síndrome da impostora? Quando a gente é menina, né, tem aí uma série de pesquisas que mostram que mais ou menos quando a menina tem 6 anos, é a idade, até ali, né, meninos e meninas, todo mundo brincava, era todo mundo mais livre e tranquilo. A partir dos 6 anos, a menina começa a ouvir coisas do tipo: isso não é coisa de menina, menina não fala desse jeito, menina não senta desse jeito, ninguém vai gostar de você. Se você agir dessa maneira, ninguém vai querer casar com você. Olha, é uma série de crenças limitantes e aí a gente vai crescendo, tem várias pesquisas que mostram também que a autoestima das meninas, a partir dos 6 anos até mais ou menos 18 anos, em relação à dos meninos, cai até 3 vezes, tá? A autoestima. E é isso. E aí, quando a gente chega na vida adulta, quando a gente chega no momento de construir uma carreira, o que acontece? Esse cargo não é para mim. Essa faculdade não é para mim. Imagina, mas porque esse salário não é para mim. As mulheres, na hora de negociar os seus salários, elas geralmente pedem menos. Eu não me lembro exatamente, mas eu acho que é alguma coisa em cerca de 15% a menos, talvez seja até um pouquinho mais essa diferença, né? O homem já joga sempre mais para cima a negociação, porque a gente foi desacreditada. Mas poxa vida, fizeram isso já querendo tolir aí a liberdade das mulheres? Não necessariamente, é que existia um
padrão, né? Existia uma ideia de que para você ser uma mulher aceita na sociedade, você precisava se limitar a algumas coisas. E aí foi por isso que muitas de nós, principalmente da minha geração, hoje eu tenho 41 anos, essa geração de mulheres que está entre os seus 30, 40, 50 anos, talvez e até mais, né? Mas a nossa é muito marcada por isso, porque somos mulheres desses 30, 40, 50 anos que fizeram carreiras bem legais, conseguiram entrar no mercado de trabalho, chegar em cargos de gestão, mas ainda assim, em muitos momentos a gente fala, isso não é para mim, eu acho que eu não vou conseguir. E eu acho que até da minha própria experiência pessoal, hoje isso está muito mais trabalhado até por uma questão de autoconhecimento. Eu fui, ao longo do tempo, eu fui não só pesquisando, né, para falar sobre o assunto, mas eu fui me entendendo também neste lugar de mulher independente, né, de mulher que tenta ajudar outras mulheres a serem independentes também. Mas eu já sofri isso, eu nunca esqueço, eu ganhei uma bolsa uma vez para estudar fora, eu morei um tempo nos Estados Unidos, e até eu entrar no avião, isso é real, gente. Até a bolsa incluía o curso, passagem aérea, casa de família, tudo, estava tudo pago. Até a hora de eu entrar no avião, eu achava que alguma coisa ia dar errado, eu achava que tinham se enganado. Hoje eu tenho 41, eu tinha 23 anos na época. Uma vez, logo no começo da minha carreira, eu já tinha acabado de me formar na faculdade, passei por um processo de trainee de um dos grandes jornais do país, né, do Brasil, e de novo, enquanto eu não via, eu já tinha visto meu nome entre os aprovados, até eu ver o meu nome na mesinha ali onde eu ia passar aqueles meses, né, onde eu ia ser trainee, eu não acreditava, né, e eu não tinha essa noção, eu só fui entender isso depois dos 30 anos, e talvez acho que eu tenha só entendido mais o impacto dessas coisas justamente nos últimos 3 para 4 anos, que foi quando eu comecei a pesquisar mais as questões de empoderamento feminino, e a partir daí que também a gente acabou fundei junto com a minha sócia, Renata Leal, a gente fundou Mulheres Ágeis, que é uma plataforma que nasceu justamente para fortalecer a autoestima das mulheres, para ajudá-las a fazerem as melhores escolhas aí na carreira. A gente tem um braço importante aí de empoderamento econômico, de ensinar as mulheres a lidarem com o dinheiro também, porque até isso a síndrome da impostora atinge, né, que é essa coisa de tipo, mas eu não sei lidar com dinheiro. Tem um histórico também, né, que durante muitos anos, muito tempo, a mulher, ela saía da casa dos pais para casar. Então, antes, quem cuidava do dinheiro dessa mulher, das questões materiais, financeiras, era o pai, e dali passa a ser o marido. É como se aquele espaço não pertencesse a ela, né? Então, tratar de dinheiro não é algo da mulher, é algo do homem. Exatamente. E não tem nada a ver com gênero, né? Não tem nada a ver com gênero, e isso atrapalha muito até hoje as mulheres a terem, por exemplo, coragem de tomar um pouco mais de risco na hora de fazerem investimentos, e não só isso, mas de lidar com o dinheiro, de achar assim, mas eu não sei se eu mereço. Essa coisa a síndrome da impostora é muito, muito marcada por essa coisa do não sei se eu mereço. Tem uma outra pesquisa aqui, de RH, inclusive, né, que eu acho sensacional, era mais ou menos assim o teste, tem uma vaga aqui para um cargo de liderança. Existem 5 características da pessoa que vai ocupar essa vaga, né, que ela tem que ter. O homem olha e fala assim, isso aqui eu não sei fazer, isso eu não sei fazer, isso eu sei fazer, esse aqui eu faço mais ou menos, esse último eu não sei fazer realmente, mas eu vou tentar assim mesmo. Ele tenta a vaga. A mulher olha e fala assim, isso eu sei fazer, isso eu sei fazer, isso eu faço muito bem, isso eu também sei fazer, eu acho que eu tenho que melhorar, mas eu sei fazer. Mas isso aqui eu não sei, então eu não vou nem fazer, eu não vou tentar, porque eu não vou conseguir, o que vão pensar de mim? Sabe? Percebe como tem muito dessa coisa do tipo do aquilo que vão pensar, né? E eu acho que vale a Lei Bru a gente falar até um pouquinho aí. Tem alguns sinais, né, que mostram que a mulher ela tá passando um pouco ela tá sendo impactada por essa síndrome da impostora, né? Tem 5 que são muito básicos. Tem a coisa do esforço exagerado, né? O que é o esforço exagerado? É você querer sempre agradar, você querer sempre fazer tudo, você fazer demais, sabe? Você chegar
entregar o resultado perfeito do sucesso, para que as pessoas não tenham nenhuma dúvida sobre a sua capacidade. O que acontece? A gente fica exausta, a gente se acaba, vira workaholic, não consegue separar tempo para a vida pessoal. Esse eu acho que é uma das coisas mais marcantes, né? Que às vezes as pessoas confundem isso, na verdade, com eficiência, com autoestima. Não que não seja, não que a gente não tenha que fazer um trabalho de qualidade. É claro que a gente tem que fazer um trabalho de qualidade, mas perfeccionismo faz você ficar rodando no mesmo lugar, ele não te faz avançar. E quando você roda no mesmo lugar, o que acontece? Alguém vai lá e toma o seu lugar antes. Então a gente tem que dosar bem isso. Tem uma coisa de autodepreciação, uma autocobrança e uma intolerância às próprias falhas, tá? Aqui, de novo, nessa questão de autodepreciação, entra também essa necessidade de agradar todo mundo o tempo inteiro. Tem o medo da exposição. O medo da exposição é super característico também. Eu prefiro não me colocar, eu prefiro ficar, sabe, em cima do muro. A exposição tem um risco, né? Quando você se expõe, você tá Exato. arriscando. E se a sua autoestima não Exato. tá bem trabalhada, porque é aquilo, né? Já dizia aquela cantora Taylor Swift, haters gonna hate. Você sempre vai ter alguém que vai te odiar, não vai ter jeito. Sempre. Você não consegue agradar todo mundo. Só que se você não tem isso trabalhado internamente em você, no sentido de você ter uma autoestima construída e consolidada, na hora que vem esse feedback negativo, e às vezes que é só o ódio mesmo, é só pra te atrapalhar, só a crítica pela crítica, você afunda. Então, quando você se expõe, você deixa seu rosto ali pra vir. Vem muita coisa bacana, vem muita coisa legal, mas sempre vai vir algo que não é legal. E aí, se aquilo não tá trabalhando, então é melhor não fazer, né? Quando sua autoestima não tá bem estruturada. E eu vejo muito assim também, Su, como uma crença limitante, né? Algo que você acredita muito e aquilo vai te limitando, tanto que no ambiente de trabalho, como você mencionou lá atrás, você não se candidata para uma vaga, você acaba se limitando muito, né? Você acaba ficando muito preso em acreditar que você não consegue, que realmente ali não é o seu lugar. A primeira vez que eu ouvi, que foi com você numa palestra na faculdade, inclusive, foi lá em 2017, 2018, eu falei, nossa, eu nunca tinha ouvido o termo, mas eu falei, eu já passei por isso. Eu já tive momentos em que eu me questionei várias vezes. E esse termo, eu acho bacana até comentar que ele é muito recente, né, Su? Eu acho que começou a ter um movimento maior, assim, as pessoas terem mais acesso, porque a Michelle Obama, em uma palestra com algumas meninas de uma universidade, ela mencionou esse termo e aí ficou mais conhecido. Mas é isso mesmo, né? É criação de uma crença limitante, né? Exatamente. E é doloroso, sabe, gente? É uma crença e tem que tomar um grande cuidado, porque pode ter alguém também que percebe que você tá com essa autoestima muito fragilizada, que você não confia em você, e assim como no nosso caminho tem gente, sim, que vai te levantar, que vai te ajudar e vai falar, olha para você, olha para o teu valor, tem também quem vai aproveitar justamente para enfraquecer ainda mais, né? Então, isso é uma coisa importante também. Por isso que uma das coisas que eu acho que vale para a vida, assim, independente de qual é a carreira que você vai ter, qual é a sua profissão. Gente, se autoconhecer. Eu acredito profundamente no poder da terapia. Eu acho que tem 3 coisas que todo mundo devia fazer na vida: terapia, viajar o mundo e fazer meditação. Eu acho que são coisas que te ajudam a olhar para dentro. Eu não estou dizendo que você vai ser perfeito, ninguém é. A gente erra mesmo. Por mais autoestima que a gente tenha, por mais mulher independente aí que a gente seja, né, ao longo da vida, em algum momento você dá uma baqueada também. Existe uma outra coisa, as mulheres, nós somos mais cobradas, né, em geral, pela perfeição. Agora é que tá caindo por terra essa coisa, por exemplo, da maternidade perfeita. Tipo, não existe, sabe? Porque tem muito mais mulheres passaram a vir, por exemplo, nas redes sociais falando que, tipo, cara, não, maternidade real é um show de heavy metal, não é o Bebê Johnson, entendeu? É difícil, é pesado, tem dias que você chora, porque até isso foi muito difícil para mulher que outra coisa, mulher que é mulher de verdade tem que ser mãe, tem que ter filho, tem que casar, e tudo é muita pressão junta e que faz com que essa coisa fica, sabe aquela vozinha assim, então eu não sou boa o suficiente, se eu não fiz tal coisa, se eu não alcancei tal coisa, ou se eu não fui a mãe perfeita, se eu não amamentei o meu filho até 2 anos, nossa, eu não sou uma mãe perfeita. É muito difícil, gente. Até aqui eu acho que melhorou muito, mas nós mulheres, até este momento, agoríssimo há pouco, assim, a gente foi muito cobrada, a gente foi
muito massacrada, né? É muito recente, é muito recente. Eu queria fazer uma Muito. pergunta pra vocês, que assim, eu tô aqui pensando e eu acho que a pessoa que tá ouvindo tá assim que nem eu, né, balançando a cabeça e concordando com cada frase que a Suzane fala, o que é muito triste por um lado, né, porque significa que realmente a gente tá nesse lugar e a gente tem que sair dele. Eu acho que ajuda muito a partir do momento que você tem esse, como você mesmo falou, se autoconhecer e conhecer a síndrome. A partir do momento que você conhece, você consegue colocar significado e abrir espaço para ressignificar. Então, a partir do Uhum. momento que você se percebe nessa posição, você pode abrir espaço para que isso não aconteça outras vezes, né? Não vai Sim. ser automático, né? Porque a autoestima você se constrói, muita reflexão, mas só o fato de você saber que a síndrome existe e que ela tá te contaminando, ou que é essa vozinha aí interior, ajuda muito. Mas eu queria fazer uma pergunta que eu tô aqui pensando. Você acha que contribui a gente ter a nossa vida nas redes sociais e a gente vê essa vida perfeita que a rede social apresenta? Porque a rede social é só um recorte da vida e é muito boa a sua fala, porque você tem um público aí que desconstrói, que é incrível e é essencial. Então a gente aqui, por exemplo, a gente não romantiza a carreira também. Amar o que Uhum. faz não significa que você não trabalha na sua vida, isso não existe. Você Uhum. amar o que você faz com que você tenha ciência daquilo que você quer fazer, você encontrar seu propósito é importante, mas não significa que fique fácil, né? Então a gente também não É. gosta de romantizar a carreira aqui no foco. Mas você não acha que contribui ainda mais essa síndrome de impostora quando a gente vê essa vida perfeita das pessoas na rede social? Ou você acha que não tem nada a ver? Então, você sabe que isso eu tenho um mix de feelings, assim, um pouco sobre isso. Eu já achei que redes sociais eram mais prejudicial, mas já vem uma série de pesquisas mostrando que não é bem assim. Geralmente eles fazem muito essa questão, essa pesquisa da autoestima muito relacionada à adolescente, né? Porque, na verdade, a gente já passou daquela lua de mel com a rede social, né? A gente já sabe que, na verdade, a rede social, todo mundo coloca, é como se fosse um grande álbum de... Sabe aqueles álbuns que a gente colocava as nossas melhores fotos? É a mesma coisa, né? Você acaba meio que colocando ali as suas melhores fotos, a diferença é que antes você mostrava ali, abria o álbum de fotos para ver no almoço de família de domingo, agora tá todo mundo vendo. Eu não sei se... Eu acho que, de qualquer maneira, pode sim ter algum impacto na autoestima, mas as pessoas estão mais conscientes e, ao mesmo tempo, e aí eu não sei se tem a ver com esse momento do mundo que a gente está vivendo, eu acho que as redes sociais também estão pesadas no sentido de há muita crítica social, é inegável que movimentos de minorias ganharam muita força graças às redes sociais também. Então, eu não sei, eu sempre fico um pouco na dúvida, sabe, Ale, se é mesmo prejudicial. Uma coisa importante, graças às redes sociais, né, a gente falando já até um pouquinho aí de como é que você sabe, além da coisa do autoconhecimento, de você poder, de repente, fazer uma terapia e tal, o que também se fortaleceu muito graças às redes sociais? As redes de mulheres, né? Esses movimentos femininos, os grupos femininos, onde você percebe que você não está sozinha na sua dor, né? Que você se reconhece na história da outra, inclusive em relação à síndrome de impostora, né? Puxa, eu também faço isso, puxa, essa dor que ela está contando também é a minha, eu também já deixei de acreditar em mim. Eu divido da sua mesma opinião, viu? Porque às vezes eu acho que a minha visão é muito romantizada, porque eu acredito muito na comunidade que a rede social traz. Sim, A gente claro. tem trocas incríveis dentro do Foca com os ouvintes. E eu, pelo menos, eu sigo pessoas que realmente me inspiram, que eu vejo ali uma pessoa que tem uma palavra que faz sentido para mim. Então, para mim, a rede social é muito mais como uma comunidade do que ficar vendo coisa que eu não quero ver. Mas isso é meu, né? Eu não posso pegar a Uhum. minha experiência e colocar assim a experiência de todo mundo. Por isso que Sim. eu fiquei pensando muito nisso, mas faz total sentido realmente. Acho que a rede social, YouTubers, podcasters, as pessoas que criam conteúdo para a internet de maneira geral, elas vêm quebrando muito esses estereótipos, né, de Muito. carreira perfeita, de maternidade perfeita. Acho que se não fosse essas pessoas, a gente não estaria tendo essa conversa hoje, né? De corpo perfeito, né? De beleza, de padrão de beleza. Eu acho que foi muito quebrado pelas redes sociais também, né? Então, eu ainda acredito que, claro, que deve ter gente, sim, que se influencia, que acaba se sentindo impactada. A gente não pode dizer que não. Mas eu tendo a acreditar mais aí no poder positivo.
de novo, é isso, é síndrome da impostora. Vamos pensar há quanto tempo a gente começou a ouvir de fato falar muito? Nos últimos 3 anos, 4, 5 anos, mais ou menos, que é quando a gente tem uma força muito maior de redes sociais, né? De muito mais acesso, cada vez mais pessoas tendo acesso aí à internet, à busca de informação também por meio da internet. Então, eu acho que talvez isso tenha sido um ponto positivo, né? Realmente é muito, para mim como mulher faz todo sentido e eu me percebo vários momentos da minha vida, e eu tenho uma história aí, eu vou dar um parênteses aqui, eu acho que é interessante. Você falou um pouco da imagem de corpo e tudo mais, não é todo mundo que sabe disso, mas eu comento muito, muito abertamente, mas eu fiz redução de estômago, então eu na minha vida tive esses 2 momentos. O que é você estar gorda, o que é você estar magra, né? E teve algumas coisas que eu só reparei depois de emagrecer, né? Eu achava, na minha inocência, na minha bolha, que eu não sofria gordofobia no trabalho, né? Não, imagina, isso não acontece. Eu tenho meu trabalho, eu sou competente, tenho boas entregas, nunca fiquei desempregada. Se fiquei desempregada foi muito pontualmente, então eu estava muito com uma estima bem consolidada dentro do trabalho, até que eu emagreci. Até que eu emagreci, eu percebi a gordofobia que eu passava nas entrevistas, os olhares e tudo mais, porque realmente aquilo eu não percebia a minha volta. E essa desconstrução, né, de corpo, de romantizar a carreira, a maternidade, é super importante e era muito isso que a gente queria fazer nesse episódio, mostrar para a pessoa que está ouvindo, principalmente as nossas ouvintes, o que é a síndrome de impostora, como que ela funciona na cabeça da mulher e a construção, e acho que você fez de forma magnífica, que realmente dá para a gente se ver assim dentro desse local, que é triste por um lado, mas eu sempre acredito, e eu tenho essa visão otimista que você tem também, de agora que eu tenho consciência, eu posso mudar a minha posição e posso ressignificar, mas eu queria te ouvir, e o que você sugere, o que a gente pode fazer quando a gente se vê nessa posição? Por exemplo, eu me vejo nessa posição, não sei a Bruna, tá, Bru? Se você quiser dividir a sua experiência, mas eu me vejo nessa posição, por exemplo, quando eu tô numa reunião, que tem muita gente, muitos homens, né? Agora num cargo de liderança, né, que é uma coisa recente na minha carreira, eu fico me questionando várias vezes se eu sou boa o suficiente para aquele cargo, principalmente no início, assim que eu peguei e saí do cargo de analista para o cargo de coordenação, eu ficava me questionando o tempo todo se eu era boa o suficiente para esse cargo, e aí eu tinha que todo momento ficar refletindo, eu fui aprovada, minha gestora me aprovou, meu diretor me aprovou, eles concordam que eu sou boa e os meus resultados falam por conta, mas o tempo todo eu ficava muito no início. Isso foi diminuindo com o tempo, mas o que a gente pode oferecer para a pessoa que está ouvindo? Eu não sei se para a Bruna é um pouco diferente, de ajudar essa pessoa nesse local. Você sentiu já isso, Bruna, em algum momento, essa vozinha interior, numa reunião, sei lá, alguma coisa assim? Com certeza, eu acho que até hoje, esse trabalho que eu tô, principalmente, eu era assistente, então assumi um cargo de analista em uma área que eu não era formada, né, porque eu sou formada em recursos humanos e eu entrei para atuar em eventos, eu já tinha uma experiência prévia aí como promotora de eventos, tudo, mas não na organização, no planejamento, tudo. Na entrevista eu tava morrendo de medo, eu falei, nossa gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu sou formada em RH, por que eu tô aqui? Em vários momentos, e até hoje, é lógico que conforme o tempo vai passando, a gente vai tendo mais consciência, por isso que é importante a gente entender o que é essa síndrome, né? A gente entender para tentar erradicar, pra gente tentar aprender a lidar com isso, né? E até hoje eu vou fazer eu tenho algum evento para fazer, ou para organizar com algum diretor de alguma empresa grande, eu falo, nossa, mas eu tô organizando isso, nossa, mas eu não vou dar conta disso, eu nossa, escolher a pessoa errada, já vieram vários pensamentos assim, por isso que eu acho super importante, quanto mais informação chegar para as mulheres, para essas pessoas que provavelmente todas as mulheres já passaram por situações assim, já tiveram os pensamentos assim, então quanto mais essa informação chegar, melhor para poder ajudar, para contribuir mesmo com todas essas, até no ambiente profissional, na verdade, né, com foco no ambiente profissional, igual a Suzane falou no início, de questão de se cadastrar, né, se cadastrar e se candidatar para uma vaga. Eu era assistente, me candidatei para uma vaga de analista, falei, putz, mas analista, mas eu ainda sou uma assistente, mas assim, eu sabia que tudo que eu fazia ali era de analista, só a nomenclatura, né, que era assistente, mas eu tinha esse medo,
essa dificuldade aí de dar um passo à frente, mas foi quando eu conheci, entendi como que funcionava e segui em frente, né? Por A isso que é pessoa tão fica importante. procurando validação de todo mundo à sua volta. Com Não sei se isso certeza. também é uma característica, viu, Su? Eu queria fazer um Sim, complemento que eu super. achei bem interessante quando você estava falando, Bru. Isso acontece muito nos processos seletivos, Uhum. porque aqui a gente acredita muito no ciclo, né? Como que funciona o ciclo do desemprego? A pessoa está desempregada, a autoestima fica baixa, ela chega para a entrevista desanimada, com a autoestima enfraquecida, e aí ela não consegue o emprego. Se ela não quebra esse ciclo, fica mais difícil uma recolocação. E eu percebo que isso acontece muito nos processos seletivos com as mulheres, porque a mulher ela chega na entrevista e ela não acredita nela mesma, né? E eu sempre falo isso para os meus candidatos: se a gente selecionou o seu currículo, é porque a gente acredita que você pode atender os requisitos da vaga, então venha sempre tranquila. A pessoa já começa o discurso falando: eu não sei se eu sirvo para a vaga, eu não entendo tal coisa. Ela já começa se explicando na vaga, sabe, Su? E uma coisa que eu falo, assim, de maneira prática é: se eu selecionei o seu currículo, se a empresa te chamou para entrevista, é porque ela acredita que você tem as competências para aquela vaga. Mas eu não sei se isso de fato ajuda. O que a gente pode fazer para as pessoas para ajudar, né, acabar com essa sigla? Ale, só até fazer uma ponte aqui. Olha que curioso, né? Você fala que as pessoas já chegam falando, não sei se eu estou preparada tal. Dando aula, né, em 2 faculdades, eu percebo que alunas chegam geralmente para entregar um trabalho, muitas delas falam assim: professora, acabou que não ficou tão bom quanto eu gostaria, acho que não tá. E aí você olha, o trabalho tá ótimo, e eu nunca vi nenhum menino falar uma coisa dessa. Tem uns meninos que nunca chegou a falar: professora, podia ter ficado melhor, né? Apesar de a gente já tá numa desconstrução bem legal, já tem vários meninos que também têm outra cabeça. De novo, vale a gente dizer que a síndrome do impostor, também tem muitos homens, muitos rapazes, muitos jovens que também têm esse medo. E aí eu acho que a dica para todo mundo, primeiro, gente, se autoconheça, né? Tenta entender quais são os seus medos, de onde vêm esses medos e como é que eu posso trabalhá-los. Eu acho que sempre a terapia, para mim, é sempre o grande caminho. Você pode escolher a linha aí que você quiser. Às vezes, você, sei lá, você está sem grana, não dá para fazer terapia agora, vai buscar informação. Tem tanta coisa sobre autocuidado hoje na internet, sobre grupos que você pode trocar uma série de ideias, como esses grupos femininos, né, que eu acabei citando aqui, que se formaram várias redes, graças aí às redes sociais, onde a gente se encontra. Informação, gente, informação, ouvir esse podcast, de repente ver documentários, conversar com outras pessoas que já passaram por isso também, tá? E assim, acreditar que você consegue, né? E tem um exercício que eu gosto de fazer, já fiz várias vezes ao longo da vida. Quando eu acho que eu não vou conseguir fazer alguma coisa, eu tento fazer uma linha do tempo de todas as conquistas que eu já tive, de todas as coisas legais que já aconteceram na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Quando você olha para trás, quando você olha esse legado que você já construiu, você se sente mais capaz, você fala: cara, já fiz muita coisa legal. Poxa, Suzane, mas eu tenho 20 e poucos anos, eu tô começando. Olha com cuidado. Se você ainda é muito jovem, olha para a história da tua família, a história de força, sabe? A história de, tipo, da gente conseguir também pode estar ali. Se não tá na família, de repente olha para um colega, olha para a história de vida de alguém e vai buscar uma inspiração, porque eu tenho certeza que vocês vão encontrar. Acho que esse olhar para trás é um grande caminho. Tem um outro exercício que eu gosto, que eu acho que vale a gente parar para pensar quando eu tenho que tomar uma decisão, quando eu tenho que acreditar em alguma coisa, coloca de um lado assim, apesar de, e do outro é por causa de. São coisas diferentes. Apesar de eu não estar tão preparada, talvez, para este cargo, não ter feito o MBA das galáxias, apesar de, mas por causa do meu amor por este setor, por gostar de trabalhar com isso, eu vou me esforçar e eu vou me sair bem. Entende? Eu acho que vale um pouco a gente fazer esses exercícios também para ajudar a gente a lembrar da nossa própria força. A gente, em geral, a vida tá tão acelerada, né? A gente esquece de todas as coisas legais aí que a gente já conquistou, que a gente já construiu, e todo mundo tem, gente. Todo mundo tem alguma coisa legal para se orgulhar. Nossa, sem sombra de dúvida. Eu acho que a principal ajuda que você pode fazer para uma mulher, para um homem, é compartilhar esse episódio, porque isso realmente foi uma aula de como a gente ressignificar, reconstruir nossa autoestima. E aí eu já quero aproveitar para as pessoas poderem te encontrar, porque eu acho que depois de ouvirem esse episódio, as pessoas vão querer continuar ouvindo um pouco do que você, de conhecer o seu trabalho, ouvir o que você fala. Eu, como a Bruna, desde que eu te conheci lá no nosso webinar,
eu fiquei com você na cabeça, mas a proposta era um pouco diferente. E agora, ouvindo você falar, sabe assim, quando você quer conhecer mais, eu quero conhecer mais o seu trabalho. E eu acho que é a sensação que o nosso ouvinte deve estar tendo. Então, como que as pessoas conseguem te achar? Deixa suas redes sociais. É claro que isso vai estar tudo lá no post, gente. Então, fiquem à vontade para acessar o nosso site se quiser encontrar algum link. Mas onde que as pessoas te acham? Tá bom. Gente, acho que vocês podem encontrar mais aí sobre o meu trabalho em mulheresageis.com.br. Também, a Mulheres Ágeis também tá no Facebook, tá no Instagram, tá no LinkedIn. E tem as minhas redes pessoais também, Instagram g.suzane e LinkedIn e Facebook vocês encontram lá Suzane g.frutuoso. Com certeza vocês vão me achar. Me mandem um recadinho falando, eu ouvi no podcast, assim, se conversa com as meninas, tal, pra eu saber como é que a gente se encontrou nesse mundão aí, tá bom? Eu, assim, não tenho nem o que dizer. Vou agradecer mais uma vez. Acho que esse episódio ele é bastante reflexivo, mas quero reforçar, sou muito grata por a gente ter se reencontrado. Quero que você volte outras vezes, já fica aí pré-convite. Quando a gente tiver, porque eu acho que tem muito tema, muita coisa pra gente falar. Esse só foi um comecinho, mas eu quero reforçar, enfim, a nossa gratidão de você ter aceito o convite. Eu acredito muito no poder da comunidade, como a gente estava falando, e eu acredito que esse episódio vai ajudar muita gente da nossa comunidade aqui do Foca. Obrigada mesmo, viu, Su? Eu que agradeço, Ale, Bru, muitíssimo obrigado pelo convite, adorei. Foi pouquinho, eu queria falar mais, eu adoro conversar, eu sou da comunicação, o povo de comunicação não para de falar nunca mais na vida, né? E a gente se vê em breve, então. Eu gostei de ouvir. Bru, quer deixar suas redes sociais, depois eu deixo as minhas? Quero sim. Quero agradecer primeiro a Suzane aí por participar com a gente. Tô super feliz por esse episódio. Vou deixar então minhas redes sociais. Vocês me encontram aí no LinkedIn como Bruna Santana Garcia ou então no Instagram, @bruna.garcia com 2 As mesmo. Vocês podem mandar se quiserem conversar, podem mandar a mensagem. Bom, vocês conseguem me encontrar no Instagram, Ale Falsarella, ou nos grupos do Foca. Então a gente tem um grupo do Telegram onde a gente tira dúvidas 2 vezes por semana sobre currículo, entrevista. Então tá se sentindo insegura, quer um apoio, uma consultoria, a gente tira essas dúvidas 2 vezes por semana lá no grupo do Telegram. E é claro, a gente recebe muita demanda, muita pauta gostosa e muita troca lá no grupo também. O nosso Instagram é Foca no Trabalho e todas as plataformas de streaming a gente tá lá. Então Spotify, iTunes, o Google Podcasts também. Então compartilha com quem você acha que pode ajudar. Eu acho que é um episódio que eu falei lá no meio, vou reforçar. Acho que todo mundo precisa ouvir. É assim, serviço social para todo mundo, pra gente ir quebrando esses paradigmas. E se vocês quiserem também lá no LinkedIn, é a Alessandra Falsarella, me conectem lá. Só não vai ficar esperando a resposta imediata, porque lá eu vou falar que o número de mensagens é um pouco alto. Então adiciona aqui, daí eu aceito e a gente vai conversando e vai trocando informações. Esse foi mais um episódio. Até a próxima e agradeço de novo muito a Suzane. Beijo para vocês. Beijo, tchau, tchau.